seu nome a vitória, seu nome é poderoso. O nome Jesus está sobre todo nome. Rei dos reis, não há outro nome igual. O nome Jesus está sobre todo nome. Alfa e Ômega, não há outro nome igual. Não há outro Deus igual a Jesus, que foi morto mas ressuscitou. Nós o exaltamos. Toda língua ele confessará, e todo joelho se dobrará diante do poderoso. O nome Jesus está sobre todo nome. Rei dos reis, não há outro nome igual. O nome Jesus está sobre todo nome. Alfa e Ômega, não há outro nome igual. Jesus, o nome de Jesus, nome forte, poderoso, glorioso e maravilhoso. Clame esse nome, o nome de Jesus. Não há outro nome poderoso igual o nome de Jesus. Tenha esse nome de qualquer situação. Vamos parar! Esse nome te levanta, esse nome te levanta. Esse nome te restaura, te cura. Esse nome te transforma e te salva. Jesus, não há outro nome igual ao nome de Jesus. Jesus, como eu amo esse nome. Toda barreira cai por terra diante dele. Nós o elevamos. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia de sábado para todos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz em Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E em outro nome há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, eles vêm da ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras, ou indoutos, ou sem estudo algum, eram pescadores, e se maravilhavam, e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Como a própria palavra do Senhor Jesus. Porque quem sabe alguém pergunta: por que os cristãos, os crentes,
O assunto dele é só Deus e Jesus. Quem sabe alguém pergunta isso. Por que não crê em outros? Por que não tem a fé em mais nada? Só Deus e em Jesus. Quem sabe alguém pergunta isso. Mas sabe por quê? Os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos, têm a fé somente em Deus e em Jesus Cristo, porque nós vamos pela palavra. Nós cremos no que está escrito. Nós não cremos em doutrinas, em ensinamentos, rudimentos de homens, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Não. Por isso que a nossa fé, quando nós falamos, só fala de Jesus e do Senhor Deus, porque a Bíblia, se você ler, a Bíblia só vai mandar crer em Deus e no Senhor Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 3. O apóstolo João disse: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Por isso que as Escrituras, por isso que nós cremos somente em Deus e em Jesus, porque é a única fé. Só existe uma fé. Por isso que nós cremos somente em Deus e no Senhor Jesus. E o resto nós temos por obra de engano, conversa do diabo. Por isso que nós cremos em Deus e no Senhor Jesus. E temos as demais doutrinas, os demais ensinamentos, como doutrinas e ensinamento de demônios. Por isso que se você perguntar pra gente, por que você só fala de Deus e de Jesus? Não fala de nenhum outro, ou de nenhuma outra. A resposta é simples. É porque a Bíblia só manda crer em Deus e Jesus. Se você ler, você vai concordar comigo. E fora de Deus e de Jesus Cristo, o que tem é pecadores e demônios. Não tem outra alternativa. Não tem outra opção. Fora de Deus e de Jesus Cristo, o que tem são pecadores e doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, o Espírito diz expressamente que no fim que se apostatarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A Bíblia manda nós crer somente no Senhor Jesus e em Deus seu Pai. Porque fora de Deus, fora do Senhor Jesus, o que tem é mentira e engano, coisas que não é de Deus. Porque a Bíblia diz, Jesus falou: eu sou a verdade absoluta, a verdade descida do céu, a verdade que saiu da destra de Deus, porque Jesus estava à direita do poder de Deus, antes que existissem as coisas celestiais, antes que existissem as coisas terrenas, ele já estava à direita de Deus. E a Bíblia diz que Jesus desceu do céu para trazer a verdade, para trazer à tona toda a verdade e desmascarar o diabo com as suas mentiras. A Bíblia diz que o propósito de Jesus de descer do céu também foi para salvar os pecadores. Ele veio, diz a Bíblia, para ensinar os pecadores o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Então o propósito do Senhor Jesus descer do céu, primeiramente, ele começou
começou a pregar, a ensinar o povo qual o caminho seguir. Então, é como o apóstolo Pedro disse ao Senhor Jesus, em João 6,68. Pedro disse para Jesus: para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Como diz as Escrituras, Jesus, ele veio pregando a palavra da vida eterna. Logo após as suas pregações, ele começou a anunciar e a dizer que ele ia ser entregue nas mãos dos pecadores e ia matar ele, mas no terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos. Então, após Jesus ensinar a palavra da vida eterna, o caminho da salvação, que ele disse que é ele próprio, ele foi para a cruz do Calvário. Antes ele sofreu muito, foi quase esfolado vivo o Senhor Jesus. Mas após isso, ele foi para a cruz do Calvário, aonde ele foi morto, aonde aconteceu a sua morte, e morte de cruz. A Bíblia diz que o soldado furou o seu lado, concretizando assim, né, a remissão e a redenção dos pecados. Porque quando furou ali, do seu lado, aquele sangue é o sangue que compraria, aquele sangue que saiu com água e sangue, saiu água e sangue junto, é o sangue que compraria todas as almas dos pecadores da face da terra, o que já havia nascido e o que havia de nascer, e o que está para nascer nessa geração. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele consumou toda a sua obra na cruz do Calvário, consumando assim a obra de Deus, porque muitos pensam que por seguir a sua religião, muitos pensam por seguir os seus senhores, a sua senhora, o seu gesso, o seu barro, pensam que tem comunhão com Deus, mas quem tem comunhão com Deus obedece Jesus Cristo. Aqueles que têm comunhão com outro Senhor, ou com outra senhora inventada, ou com o barro, ou com o gesso, a partir das 22 horas, esse não tem comunhão com Deus, e sim com o diabo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus consumou a obra de Deus. Jesus concretizou o chamado de Deus, a ordenança de Deus. Jesus foi fiel até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre todo nome. Dado, não existe outro nome mais poderoso, não existe outro nome nos céus, nem na terra, mais poderoso, mais forte do que o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Na verdade, o nome de Jesus Cristo predomina e tem autoridade sobre todos os céus e terra e debaixo da terra. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele cumpriu a obra de Deus. Por isso que você não pode crer que você tem comunhão com Deus acreditando em qualquer coisa ensinada por aí, em qualquer pedaço de gesso, em qualquer pedaço de barro, em qualquer imagem de escultura, em qualquer senhor ou senhora que você crê, ou em qualquer objeto que você crê. Isso aí não é fé, isso aí é doutrina de demônios, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus, diz o livro, diz a Bíblia Sagrada, que há três que contestam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Jesus. Então a Bíblia fala que nós temos que manter a fé, uma boa consciência diante de Deus. Eu estava pregando em Salvador ontem, e eu parei logo após a pregação, quando estava perto de ir embora.
passando em uma rádio sobre um tal de Expedito, dizendo que se a pessoa for para a missa dele, for para onde ele está fazendo essa reunião, ou essa missa, que ele falou a missa, diz que aquele que fizer conforme Expedito falou, vai ter a comunhão com Deus, Deus vai operar através da vida dele. Mas a Bíblia diz que Deus só opera se alguém obedecer a Jesus. Jesus disse: o que pedirem ao meu Pai em meu nome, isso eu farei. Então ensinam para as pessoas que ela pode seguir a quem ela quiser, que ela vai ter a aprovação de Deus, que ela vai ter comunhão com Deus, onde a Bíblia diz que isso não é verdade. A Bíblia diz no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 9, que aquele que não tem a doutrina de Jesus, aquele que não obedece, que não persevera na doutrina de Jesus, esse não tem Deus. E se você ler na Bíblia, a Bíblia não vai mandar você fazer nada mais, nada menos. A Bíblia não vai mandar você fazer nada que esse povo que ensina por aí. Mas a Bíblia vai ensinar a andar no caminho da salvação. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do caminho. Para você ver, a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. João 8,12, ele falou: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas. E aí Jesus vai dizer também que ele não é somente a luz, mas que ele é o caminho. Então Jesus é a luz e é o caminho. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Jesus é o caminho que conduz à vida eterna, o caminho e a luz verdadeira que alumia todo homem. A Bíblia diz no livro de João, o Evangelho, capítulo 1, versículo 9: ali estava a luz verdadeira, luz para iluminar as nações. Jesus é o caminho, ele é a luz, ele é a verdade, ele é a vida eterna. Que nem nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12: nenhum outro nome há salvação. Salvação somente Jesus. Quem sabe alguém diz: esse irmão não cansa de falar quase as mesmas palavras todo culto. A Bíblia só tem isso. E enquanto você não se converter, nunca vai parar de anunciar as Escrituras. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E a Bíblia diz que este nome é o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. A Bíblia diz que neste nome dão testemunho todos os profetas. Quer ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão perdão dos seus pecados pelo seu nome, diz a Bíblia. Este Senhor
este único Senhor, porque Senhor só existe um, que é Jesus. A Bíblia diz que só existe Ele. A este Senhor dão testemunho todos os profetas. E agora, a voz do que clama no deserto dá testemunho. Não só digo nem dizer que eu sou a voz do que clama no deserto, mas simplesmente um instrumento. Um instrumento que transmite o amor de Deus, que transmite o juízo de Deus, a graça e a misericórdia de Deus. Biscoito metido os quilos, R$20,99 aqui no ofertão, gente boa. Açúcar o quilo, R$3,79. Sabão em pó brilhante, R$1,600, R$19,99 aqui no ofertão. Mistura láctea Interlac, R$4,99 no ofertão. Gente, muito bom. Simplesmente instrumento para transmitir. O que João Batista falou, eu também falo. Não sou nem profeta. Também não sou Jesus. Glória a Deus. Também não sou Jeremias nem Isaías. Como disse João Batista, eu sou só a voz do que clama no deserto. João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30, João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. A este dão testemunho todos os profetas e todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus. Quem é de Deus testemunha a respeito de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que nós somos as suas testemunhas. Os discípulos falaram: nós somos as suas testemunhas. Nós vimos a sua glória, nós vimos o seu poder, nós vimos ele ressuscitar Lázaro, voltado de morto, nós vimos ele curar os cegos, os enfermos, os endemoniados, nós vimos ele fazer sinais, prodígios e maravilha. 50%. Esse é o testemunho de quem testemunha a verdade. Esse é o testemunho de quem testemunha a verdade. Bem-vindo ao Supermercado Ofertão. Uma equipe nota 10 está aqui aguardando a sua visita, hein? Supermercado Ofertão. Açúcar o quilo, R$3,79. Se alguém diz ser testemunha de Deus, R$19,99 no ofertão. se alguém julga ser testemunha de Deus, Preço baixo. esse deve testemunhar o testemunho da fiel. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Então quem julga ser testemunha de Deus, pode ser, meu irmão, este deve testemunhar a Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos, porque Jesus é a ressurreição dos justos e também dos injustos, a ressurreição dos salvos para a salvação e para ser galardoado por Deus, e também a testemunha daquele que vai ressuscitar, primeira ressurreição, que ressuscitará no último dia os pecadores, aqueles que morreram em Cristo, no juízo final. Então quem testemunha a respeito de Jesus, a respeito de Jesus Cristo, testemunha que Ele é a testemunha fiel e verdadeira, como diz as Escrituras. Porque a Bíblia diz que Jesus voltará sobre as nuvens com poder e grande glória, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, com os santos anjos no seu poder. E a Bíblia diz também que Jesus veio no abrir e piscar de olhos, que é o primeiro arrebatamento. Então, a Bíblia diz que quem morrer em Cristo, quem morreu servindo ao Senhor Jesus, quando Ele voltar,
Esses que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro para participar do julgamento de galardão. Não é julgamento para condenação, mas julgamento para aqueles que se foram fiéis, para aqueles que trabalharam para Jesus receber sua recompensa. Mas o julgamento do juízo final, diz a Bíblia, que vai ser só para os condenados. Toda a grande multidão do juízo final são mortos, que morreram nos seus pecados. Estes estão já condenados. Então quem diz professar a Deus, esse deve professar a doutrina e o ensinamento do Senhor Jesus. Sabe por quê? Jesus falou em João 10:30, eu e meu Pai somos um. Sabe por quê? A Bíblia diz no livro 2 da Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, aquele que não obedece ao Evangelho de Jesus vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Sabe por quê? A Bíblia diz que no livro de 2 João 1:9, aqueles que não perseverar na doutrina de Cristo, esse não é de Deus. Por isso, que aquele que não testemunhar, que aquele que não se arrepender dos seus pecados, entregar a vida para Jesus e ter um novo nascimento em Cristo, não pode ver o reino de Deus. A Bíblia diz, João 3, Jesus falou para Nicodemo, tu tem que nascer de novo, da água e do Espírito, porque da carne tu já nasceu. Então quem testemunha a respeito de Deus tem que se converter, tem que abandonar os seus pecados, tem que negar a sua própria vida. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, assim tome a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo. Jesus disse que aquele que não aborrecer a sua própria vida não pode ser discípulo dele, não pode ser seguidor dele. Como eu já vos disse, não julgue servir a Deus seguindo o que você quer, mas julgue você servir a Deus se você obedecer o Evangelho, a doutrina de Jesus, a doutrina descida do céu. Gálatas 1:8, e esta doutrina descida do céu são a doutrina de Jesus, Filho do Deus vivo. Então se você obedece Jesus, se você anda na palavra, você tem comunhão com Deus. Não somente isso, mas a Bíblia diz, Jesus falou, aquele que fizer o que eu mando, esses serão meus amigos. Para aqueles que dizem, porventura tem alguém que diz, ô irmão, então me diz o que eu devo fazer para eu obedecer a Deus, para eu andar com comunhão com Deus. Mas meu irmão, o que eu tenho que fazer, irmão? Sabe onde é que está escrito que você tem que fazer? João 6:29. Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creia naquele em quem ele enviou. João 6:28, perguntaram a Jesus, ó Jesus, o que eu faço para executar a obra de Deus? O que eu faço para obedecer a Deus? Jesus disse, é fácil, a obra de Deus é esta, é só crer naquele em quem ele enviou. Pronto. A obra de Deus é só uma. Só existe uma obra de Deus. E a Bíblia diz que essa única obra de Deus é obedecer Jesus. Então não precisa botar chifre na cabeça de cavalo, nem inventar
coisas para se salvar. A Bíblia diz, João 8:51, Jesus disse: aquele que guardar a minha palavra nunca verá morte eternamente, nunca irá para o inferno. É só guardar a palavra de Jesus, é só se converter conforme a doutrina que ele ensinou, e você vai ter comunhão com os céus, você vai ter comunhão com Deus, você vai ser salvo. Jesus garante salvação e vida eterna para aqueles que obedecem a Ele. Então não precisa botar chifre na cabeça de cavalo e inventar conversa, nem doutrina, nem ensinamento para se salvar. Não precisa fazer sacrifício de tolo, não precisa nada disso. A Bíblia diz que nós temos que ficar na simplicidade, na humildade, na simplicidade de Cristo, para que nós venhamos ser salvos. Sabe o que Jesus falou em João 6? Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para a vossa alma. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o que o Senhor Jesus falou: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Jesus mandou aprender com quem? Muitas promoções. Isso mesmo, você que vai construir, você que vai reformar. Jesus mandou aprender com Uma quem? passadinha agora mesmo aí na Portal Madeireiro. Você vai encontrar. Por acaso a Bíblia está dizendo, Jesus falou: aprenda com fulana, aprenda com Betano. Não, Jesus disse: aprendei de mim, aprenda por mim. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele é um homem nobre, era um homem estudado, que entendia dos Pentateucos, entendia da lei mosaica e da lei de Moisés. Era um homem bem financeiramente, mas ele considerou tudo que ele aprendeu na vida dele e tudo que ele tinha como esterco, como ferro de animais. E ele disse: aprenderei agora com o Senhor Jesus. A conversa é aprender com Jesus. E Jesus disse no final, versículo 30: aprendei de mim. É seu irmão. Ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Você pode procurar em toda a Bíblia Sagrada. Ninguém garante descanso para a alma sem ser Jesus. No livro de Jeremias, capítulo 6, a Bíblia diz que nós temos que andar pelas veredas antigas.
andai pelas veredas antigas. Jeremias capítulo 6. Em Jeremias capítulo 6, já fala a respeito de Jesus, quer ver? A Bíblia diz: andai pelas veredas antigas, e encontrarei descanso para a vossa alma. E nós lemos aqui, em Mateus capítulo 11, versículo 30, Jesus disse que ele tem descanso para a alma. E as veredas antigas são a doutrina dos apóstolos, são a doutrina dos profetas, são as profecias dos profetas de Deus, e principalmente a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que é sobre todos e sobre todas. E este testemunho, esta doutrina é a mesma doutrina que Paulo, o apóstolo, pegou, que Pedro, Tiago e João, que Estevão, que todos os apóstolos pregaram. Eles só pregavam a doutrina de Jesus. Ele não anunciava outra coisa. Eles não precisavam inventar nada, porque quem vive de inventação, da sua casa e do seu carro, fios de qualidade, quem fica inventando conversa, quem fica inventando doutrinas, ensinamentos, esse não tem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: quem tem o Espírito Santo de Deus é guiado pela verdade. Jesus disse: eu vou para o meu Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Jesus disse: eu vou enviar o Espírito Santo para que vocês não fiquem órfãos. O Espírito que eu vou enviar, o Espírito Santo que eu vou enviar para vocês, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Biblicamente, só é guiado pelo Espírito Santo de Deus aqueles que andam na doutrina, que andam na palavra, que andam na verdade. Olha, seu irmão. Ou você pensa que Deus tem comunhão com mentiroso? Ou você pensa que Deus tem comunhão com enganador, com trapaceiro? Ou você pensa que Deus tem comunhão com idólatra, adoradores de pedaços de gesso, de barro, adoradores de imagem, de escultura, adoradores de ídolos do futebol, de ídolos da música? O povo vive na idolatria constante, porque idolatria não é somente adorar a imagem. Ou você pensa que Deus tem comunhão com os adúlteros, com os feiticeiros, com os afeminados, com os bêbados? Deus tem comunhão com esse tipo de gente? Nenhuma comunhão. É tanto que ele disse que aqueles que não abandonar todas essas práticas irá queimar no fogo do inferno. Sabe onde é que está escrito? João, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, Gálatas capítulo 5, versículo 19, Apocalipse 21, 8 a seguir. Você pode ler. Deus tem comunhão. Todo mundo é filho de Deus, porque a religião diz: todo mundo é filho de Deus. Deus não vai mandar ninguém para o inferno.
Essa é a conversa de muita gente. Mas a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que aqueles que não obedecer a Jesus vão ser lançados no fogo do inferno, onde há prantos e ranger de dentes. É Bíblia, meu irmão. A conversa é Bíblia, é Jesus. Mas, irmão, eu creio que todo mundo é filho de Deus, não é não, irmão? Tem criaturas, todo mundo é criatura de Deus, criatura sim. Mas filho de Deus, diz a Bíblia, no livro de João, no Evangelho, capítulo 1, que para a pessoa se tornar filho de Deus, ela tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador na sua vida. Aí diz a Bíblia que a esta pessoa vai ser dado o poder, o direito de ser chamado filho de Deus aos que creem no seu nome. Então os filhos de Deus, diz a Bíblia, é aqueles que têm comunhão com Jesus e com Deus, aqueles que aceitaram Ele como Salvador da sua vida. 1 João capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: nisto conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. 1 João 3,10 está dizendo: aqueles, nisto conhecemos, 1 João 3,10, nisto conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então, como diz as Escrituras, aquele que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Ó irmão, quem é a justiça? Quem é a justiça? Se a Bíblia diz que aquele que não pratica a justiça não é de Deus, então a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão e não pratica a justiça não é de Deus. Mas quem é, irmão, essa justiça? Quem é a justiça de Deus? Para que eu possa praticar, para que eu possa me adaptar a ela. Sabe quem é a justiça de Deus? Jesus é a justiça de Deus. Jesus é a remissão dos pecados. Ele é a justificação do homem, de todo pecador. Porque a Bíblia diz que quando nós estávamos longe de Jesus, nós éramos inimigos de Jesus, inimigos de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para morrer, e quando ele morreu na cruz do Calvário, o seu sangue reconciliou o homem com Deus. A partir daquele momento, todos aqueles que passassem a crer no Senhor Jesus seria justificado por Ele, por intermédio do seu sangue, o sangue que foi derramado na cruz. O apóstolo Paulo disse: antes nós éramos inimigos de Deus, nós que antes estávamos longe, através do sangue de Jesus, chegamos perto. Aleluia, Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus é quem justifica o pecador. Então, justifica, vem de justiça. Jesus é a justiça de Deus, tanto para os que fizeram bem, quanto para os que fizeram mal. Ele é a justiça. Ele é o Deus de amor.
mas também é um Deus vingativo. Porque não pense que Jesus, que Deus é só Deus de amor. O povo só tem a conversa, Deus é Deus de amor. Romanos 13, no versículo final, a Bíblia diz que Deus tomará vingança. Deus diz: não vos vinguei a vós mesmos, porque minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é um Deus vingativo, e Ele vai se vingar dos abomináveis, se não se arrependerem. A Empório Natural é uma loja de produtos 100% A justiça, você encontra muito mais. Muito mais tanto para os que fizerem coisas boas, quer fazer suas compras, quer os economizar. que praticarem a verdade, Muito mais. Toda semana tem ofertas Para os que imbatíveis. atrás, Lojas de Universo. É hora de economizar e comprar barato, renegociar seus débitos. Venha para as lojas Universo. Fica lá, galera! a palavra do Senhor diz que Jesus é a justiça de Deus. Para moto, manutenção em geral. Ele é a justiça de Deus. A RM Moto. Os que fazem o bem, De qualidade. os que fazem o mal. Então Deus dará em paga a cada um o que merece. E você pode ter o melhor de Deus na sua vida. Você ainda pode ouvir na boca de Jesus: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino de Deus. Você ainda pode gozar da glória de Deus. Você ainda pode entrar no reino de Deus pela porta que é Cristo. João 10:9 diz: eu sou a porta. Você ainda pode entrar por esta porta e salvar tua alma do fogo e do lago de Quero do fogo e enxofre. Então não vem com essa conversa não, dizendo: ah, Deus que sabe para onde é que eu vou. Deus é quem sabe se eu vou ser salvo, se eu não vou. Não funciona assim. Deus não trabalha assim. A justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus é que as pessoas decidam, ainda em corpo físico, aceitar a verdade. Vai ser o baile com o fenômeno do momento. Bíblia, a justiça de Deus é que as pessoas se arrependam dos seus pecados e que entreguem a sua vida, o seu corpo, a sua alma para o Senhor Jesus, para que possa ter o direito de entrar no reino dos céus. Então a decisão de salvação não é de Deus, para nenhuma carne humana. A decisão de salvação é minha e é sua. A decisão é do ser humano. Jesus disse sobre as duas portas: a porta larga e a porta estreita. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita. É uma opção que você tem. Entrai pela porta estreita, porque é espaçoso e a porta larga conduz à perdição. Você tem desconto no valor líquido. E no mais, e aqui na Universo, você pode mais, meu amigo, fazer, sabe o quê? Voltar a comprar, limpar o nome, passa a comprar de novo, no mais. Casa do Cio, do nosso amigo Carlinhos, Cabos com Casa do Cio. Venha agora mesmo, meu amigo. A morte é a vida. Agora mesmo você encontra oferta aqui no mais. Frango congelado ali, ó, R$8,99 no jantar. R$8,99. Coxa sobre coxa no mais, R$8,99. Linguiça calabresa defumada, linguiça calabresa, R$21,90. Chupa molho, R$18,99. Chupa molho, dona Tereza. Dá tempo de fazer aquela carninha muqueada para amanhã.
Tem aí a bisteca a partir de R$19,90, fígado a R$10,90. Lembrando que o mais é mais economia e o mais da Santa Rita abre também amanhã. Eita, caramba! Atenção, pessoal da Barra, pessoal do Tabuleiro de Dedé, continue comprando animais. Olha a Magazine Luiza. Oh, pra Magalu. Como eu disse, você que tem a decisão. Se você quer comprar picolé e sorvete em grande quantidade, você pode pegar em frente à igreja. De entrar pela porta, a porta da salvação, que é o próprio Jesus Cristo. Não existe várias portas não pense isso. Porque ensinaram para as pessoas que todos os caminhos levam a Deus. Ensinaram para as pessoas que todos os caminhos levam a Deus. Mas a Bíblia diz que o único caminho que leva a Deus, a única porta que entra no céu é Jesus. Ali não é uma TV, é um cinema. Smart TV de 55 polegadas. Então todas as portas levam o homem para o inferno. Mas a porta que é Cristo leva o homem para a salvação. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não fosse para o inferno, mas tivesse a vida e vida eterna. Não é o prazer de Deus. Jesus não tem prazer na morte do ímpio. O desejo do coração de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e que pela verdade sejam salvos. Verdade esta, Jesus. Então não é o desejo de Deus. De verdade que já tem muita gente no fogo do inferno. Ao pai que jura assim. Mas será que Deus queria que ele fosse? Não! Ele foi uma porta das pernas. Só um pouquinho, isso aqui é Guaraná, né? Eu não estou nem bebendo água. Morrendo de sede. Então, agora sim. como o Senhor Jesus disse, Dor de cabeça. ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas Jesus falou, Mas não é cachaça, não pegou álcool, brincadeira. Jesus falou, Vamos na casa do Silvio, nosso amigo Carlinhos, pedir a licença aqui, o irmão está pregando a palavra do nosso Criador. Jesus ele falou que tem gente no inferno queimando fogo do inferno. Mas será que Deus queria que ele fosse para lá? Não. Porque se Deus quisesse que o ser humano fosse para o inferno, ele não tinha enviado Jesus para salvar os pecadores. Mas por que, irmão, tem tanta gente lá queimando o lago de água no fogo e enxofre, no fogo do inferno? Porque tem gente sendo atormentados pelos demônios do inferno. Deus queria que ele fosse para lá, irmão? Não. Deus quer que se salve. Se salve crendo em Jesus. Então as pessoas que estão lá estão indo com as suas próprias pernas, desprezando a palavra da salvação e da vida eterna. Então as pessoas estão lá porque elas mesmas quiseram ir para lá. Não tem outra conversa. Jesus disse: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe a vida para que viva, mas escolhe a maldição. Infelizmente a Bíblia diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais o diabo do que a Deus. Não estou mentindo, é a Bíblia que diz.
A condenação é esta, diz a Bíblia, que a luz veio ao mundo. Que a luz? Jesus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, diz a Bíblia. Mas também é para se cumprir a profecia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que a Bíblia diz que poucos são os que entrarão, os que estão entrando pela porta da salvação e da vida eterna. A porta é estreita, diz Jesus, o caminho é apertado, e poucos são os que entram por essa porta. E eu estou no meio desses poucos. Não vou para o inferno de jeito nenhum. Passar a eternidade queimando no lago do diabo com fogo e enxofre, junto com Satanás e seus demônios, tormento eterno, não é para mim não. Jesus me garante salvação e vida eterna. Ele garante-me. O Espírito Santo me garante. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Se vós permanecerdes, quando eu for os teus anunciados, vocês serão salvos. Então a Bíblia diz: se eu viver o Evangelho, se eu andar na palavra, se eu viver em espírito com Deus, na comunhão com Jesus, a Bíblia me garante vida eterna ainda no corpo físico de carne. Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo disse: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então garanta ainda a sua salvação ainda aqui na terra, porque morrendo segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Aos homens foi ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo de Deus. E a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Não vai adiantar apelar para ninguém. Lá não vai ter negócio de misericórdia não. A misericórdia é aqui, diz a Bíblia. A Bíblia diz que quando o homem parte daqui, ele já parte daqui salvo e também já parte daqui condenado. Morrendo segue a justiça, o juízo de Deus, o juízo do justo juiz, Jesus, Filho de Deus, que julga com a reta justiça da parte do poder de Deus. Vinde a Cristo e Ele te esclarecerá. Vinde a Cristo e Ele te esclarecerá. O que é esclarecer? Quem sabe alguém diz: rapaz, minha vista está turva, eu não estou enxergando nada, eu não estou vendo nada. Rapaz, minha vista está ruim. Quem sabe alguém diz: minha vista está escura. Mas Jesus disse: vinde a Cristo e Ele te esclarecerá. Sabe por quê? Jesus Cristo te esclarecerá? Porque Ele é o refletor de glória de Deus. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz para o cego. Para o cego que não, para o cego fisicamente e para o cego espiritualmente. Jesus disse: vem para mim, que eu vou te mostrar o que é paz de verdade, que eu vou te mostrar as revelações do Espírito, o oceano do Espírito, através da palavra. A Bíblia diz que Jesus revela a Bíblia para aqueles que servem a Ele. Ele mostra a verdade, que é a própria palavra. Vinde para Jesus
Você que diz, eu leio a Bíblia, mas não entende nada. Jesus vai abrir o teu entendimento. A Bíblia diz que Jesus é quem abre o entendimento. Ele renovará o teu entendimento. No Espírito Santo de Deus, Ele te ensinará. A sua mente será arrancada e vai ser colocada a mente de Cristo no lugar. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Então vende para Jesus e Ele vai te revelar o oculto, o escondido. E você vai ver que tudo que eu estou falando é verdade. Amém? Que Deus te abençoe e te dê arrependimento pelos seus pecados. Se você se arrepender, é claro. Noite Carismática. E dia 15, na quadra da Escola Almeida Sampaio, a partir das 7 horas. Vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Participe conosco. Realização: Renovação Carismática.